Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aí no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a rodada do final de semana. Final de semana esse, que foi final de semana aí do dia 14, né? 13 e 14 de abril, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro em 2024. E assim, já começou exatamente como é o Campeonato Brasileiro, né? Antes da gente falar um pouco mais sobre as polêmicas e alguns resultados, é exatamente como é o Campeonato Brasileiro. Gramados horrorosos, arbitragens ruins, duvidosas, né? Dirigente já falando que tem conspiração contra o próprio time e que tem uma máfia e que tem não sei o quê. E todo mundo reclamando de tudo, né? E no final das contas, alguns venceram, alguns perderam, alguns empataram, e assim a gente começa o nosso ano, que vai ser assim do início ao fim. Toda rodada vai ser igual. Vai ter árbitro ruim, vai ter lance polêmico, vai ter gente chorando, vai ter time que vence, vai ter time que perde, e vambora. Não tem jeito. Futebol brasileiro a gente já conhece há algum tempo, é dessa forma que funciona, até a segunda ordem, né? Eu não acho que é o ideal. Eu acho que dá para melhorar muita coisa, mas enfim, até a segunda ordem não vai mudar, a verdade é essa. Então vamos falar um pouquinho aí dos resultados, alguns primeiros, né? A gente teve aí algumas vitórias importantes, que eu acho que dizem um pouco sobre o que vão ser alguns times no campeonato, né? Então a gente tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que conseguiu vencer fácil do Cuiabá, em casa, né? Foi 4-0 o jogo, e demonstra um time que, pelo visto, vem forte. Né? A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o papel do Atlético Paranaense nesse campeonato. Vai ser realmente ali um competidor para título? Ele vai ser de novo aquele porteiro ali da Libertadores, que vai ficar ali entre quarto e sexto, né? Como é uma posição que ele normalmente chega. Vai ficar mais para trás? Não sabemos ainda, mas mostrou um início de ano excelente e essa primeira rodada muito boa também aí para o resto do ano, né? Em contrapartida, o Cuiabá, que já é tido como um time fragilizado para esse ano, né? Mais do que nos outros, demonstrou que de fato talvez seja o time mais nesse momento candidato à queda, né? O campeonato é longo, tem muita coisa para mudar, mas também não sei até que ponto o Cuiabá tem dinheiro, tem capacidade de reforçar um elenco que está frágil, né? Vamos ver como é que vai ser, principalmente em casa, a campanha do Cuiabá, para ver se ele vai acabar se safando. Outro jogo interessante foi o jogo do Inter e do Bahia, que o Bahia saiu ganhando, né, lá no Beira-Rio, e o Inter conseguiu a virada. Deu uma sobrevida pro Cudê no cargo, né? Porque ele, pelo visto, já estava querendo sair, mas vencendo você dá uma tranquilizada no ambiente. Jogo difícil, o Inter jogou bem, o Bahia também jogou bem, a verdade é essa, mesmo perdendo, que demonstra um pouco como deve ser a tônica dos dois times no campeonato. O Bahia vai ser um time que, na minha opinião, deve ficar no meio de tabela, não deve nem competir no alto, nem cair, até pelo investimento que foi realizado, e que vai vender caro os jogos. Né? Em casa vai ser bem difícil ganhar do Bahia, e fora de casa, ainda assim, é um time muito perigoso porque é muito qualificado, né, para conseguir jogar. Então, acredito que o Bahia vai ter um campeonato aí de endurecer muitos jogos para os times do topo da tabela. Já o Inter é um caso claro de um competidor aí para Libertadores e quem sabe com sorte para título, né, do Campeonato Brasileiro, mas também tem muito a melhorar. Ganhou do Bahia em casa, um resultado que no fundo é esperado que você vença. O empate não é absurdo, mas é esperado que você vença. Venceu, teve que virar o jogo, mostrou capacidade de reação, que é sempre bom para o resto do campeonato. Vamos ficar aí observando. Vasco e Grêmio, outro jogo bem interessante, na minha opinião. Teve aí várias polêmicas de arbitragem, né? Que depois, mais no final do nosso vídeo, a gente vai debater um pouquinho sobre. Mas foi um jogo muito interessante para mostrar que o Vasco não está morto. Muita gente acha, né, considera que o Vasco é um competidor forte para queda esse ano. E eu acho que sim, ele vai ficar por ali. Não sei se vai cair, acredito que não. Tem times piores. Mas ele vai ali participar da fase de baixo da tabela, né? Só que mostrou força em casa. É difícil ganhar do Vasco em São Januário. E ele conseguiu fazer os seus gols e segurar o resultado como deu. Também não é como se o Vasco tivesse jogado um futebol absurdo. Não foi o caso. O Vasco fez um jogo bom, no máximo. Ok. Mas foi o suficiente, que é importante o Campeonato Brasileiro também, somar pontos. Já o Grêmio tá num momento bem estranho. Enfim, foi campeão do Campeonato Gaúcho, em cima do Juventude, sim, mas foi campeão. Mas teve duas rodadas bizarras na Libertadores, perdeu pro The Strongest na Bolívia, então você releva um pouquinho, mas mesmo assim não jogou nada. E aí perdeu em casa pro Huachipato na segunda rodada da Libertadores e já se complicou totalmente na competição. Totalmente na competição.
E aí, seguido disso, vai jogar contra o Vasco, que é um time fraco do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja fora de casa, e perdeu também. O Grêmio vem num momento bem esquisito, não sei muito o que esperar desse time. Não acho que vai competir no topo da tabela da mesma forma que nos anos anteriores. Acho que o Grêmio esse ano vai penar mais do que o normal, até pelo elenco limitado que tem também, né? Enfim, não acho que o Grêmio venha para um bom ano. Vai ser um ano mais ou menos. Mais jogos interessantes, Palmeiras e Vitória, não tem muito o que dizer, o Palmeiras venceu, que era esperado vencer, né? O campeão brasileiro da Série A venceu do campeão brasileiro da Série B, mas eu acho que o grande ponto nesse jogo é que o Vitória também não é um time que tá de bobeira. A tendência é cair, mas principalmente jogando em casa, né? Jogando lá no Barradão, é um time duro de ganhar, é duro de ganhar. Vai vender caro os resultados em casa, inclusive para os melhores times do campeonato. Se perdeu de 1-0 pro Palmeiras, tendo chance até de fazer um gol, talvez empatar, pô, contra times mais fracos, o Vitória pode muito bem vencer. E aí você soma certos pontos no campeonato, o Vitória hoje luta para não cair, é óbvio. Quando você sobe, você luta para não descer de novo. Cara, se ele fizer já ganhar, sei lá, metade dos jogos que fizer em casa, ele já não cai. Na minha opinião, ele já não cai. Então, assim, o Vitória vem aí com uma certa força para tentar permanecer na Série A. Ficamos a ver se o elenco vai aguentar, né? Se vai conseguir dar corda o ano inteiro, que é difícil, a competição é dura, questão de viagem não é fácil. Então vamos ver como é que vai ser, mas o Vitória acho que deu uma primeira amostra boa, decente, mesmo perdendo, né? Boa para ver se permanece na Série A. O Palmeiras fez um jogo mais ou menos, um jogo até ruim para a qualidade que o time pode apresentar, mas fez o suficiente. E nesse momento é isso que importa. E já puxando esse mesmo gatilho, um cenário um pouco parecido foi no Atlético Goianiense Flamengo. Foi extremamente prejudicado pelo gramado horrendo do Serra Dourada, um negócio bizonho. É bizonho que teve no Serra Dourada. Você tinha. Irrigaram o chão e aí criou-se montinhos. Porque, tipo, a água acumulou embaixo da terra com a grama. Pô, loucura, tá ligado? Tirando os N buracos e tudo mais, que prejudicaram os dois times, a verdade é essa. E o jogo foi duro. O Flamengo abriu o placar, o Atlético conseguiu empatar, também não criou muitas chances. Nem o Flamengo, nem o Atlético. Não criaram muitas e muitas chances de gol. O Atlético teve um pênalti que ele desperdiçou, estou na trave, e no final do jogo o Flamengo também teve um pênalti que fez e venceu. O que também demonstra que o Flamengo, igual o Palmeiras, jogou o mínimo quase possível, o suficiente para ganhar no limite, né? Na teoria deveria ter empatado, né? Se você desconsiderar que teve um pênalti no último minuto e que foge um pouco do controle do que o time planeja para o jogo. Mas venceu, mostrou também a força do elenco, mostrou ali nas substituições que, cara, sai um cara bom, sai Everton Ribeiro, olha, sai Everton Cebolinha, entra o Bruno Henrique, tá? É difícil mesmo jogar contra o Flamengo. Só que o Atlético Goianiense também demonstrou que vai vender caro os jogos nesse campeonato. É um outro time que subiu agora, luta para não cair, mas é um time que tem, sim, peças interessantes, é um time qualificado, joga direitinho. Contra times mais fracos, os jogos vão ser muito abertos. Contra os times mais complicados, os times mais difíceis do topo de tabela, cara, ele vai vender caro. Ele vai vender caro, principalmente jogando em casa. Talvez no Maracanã, ele acaba perdendo de 3-4-0. Só que em casa, num gramado mais estranho, num ambiente mais hostil, cara, é jogo duro. É jogo duro. Eu acho que esses foram os principais jogos da rodada. A gente teve vários outros, né? O Fluminense empatou com o Bragantino, o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro, o Juventude empatou com o Criciúma, né? O Cruzeiro ganhou do Botafogo de 3-2. Mas eu acho que essa é uma seleção dos principais jogos, eu diria assim, que mais demonstram algo. Todos os outros demonstram ou coisas muito óbvias ou nada, na verdade, né? Tem jogos que foram meio, sei lá, Corinthians e Atlético Mineiro não mostrou nada pra ninguém, né? O Corinthians não tem muita capacidade de fazer muito gol mesmo, jogando com a mais metade do jogo. O Atlético Mineiro só se defendeu, não mostrou muito time nenhum. Dito isso, fazendo esse compilado aí da rodada, fala um pouco da questão da arbitragem, né? Já é sabido, a gente até falou aqui no canal, que a arbitragem do Brasil ela tem um problema que é a falta de profissionalismo envolvido na profissão. A maior parte desses árbitros tem outros empregos, tem outras coisas que fazem do dia a dia, não se dedicam integralmente à arbitragem. É óbvio que isso prejudica a qualidade. Tipo assim, isso é uma obviedade e não é novo isso, né? Todo mundo sabe, é um negócio que acontece já há muitos e muitos e muitos anos, desde sempre basicamente. Só que hoje, como o futebol brasileiro se profissionalizou mais do que era alguns anos atrás, né? E mais atrás ainda, mais.
a arbitragem ficou pelo caminho. Tudo se profissionalizou, menos o árbitro. E aí é complicado mesmo, gente. E a CBF tem que se atentar para investir nisso, cara. É questão de investimento de dinheiro. É você aumentar o salário do árbitro, é você dar para ele, tipo, como se fosse cursos, aulas de profissionalização, para eles melhorarem em quesitos técnicos, em quesitos de interpretação, eles terem mais embasamento, terem mais certeza no que estão falando. O árbitro ainda é subjetivo, de qualquer maneira. Da Premier League vai errar. Da Champions League outro dia não deu uma falta que o cara pegou a bola com a mão, porque ele interpretou que foi um erro de criança. O futebol é interpretativo, ele é subjetivo, isso vai sempre ter. Eu acho que a grande questão é você dar mais munição pro árbitro. Ele ter mais força na opinião dele, ele embasar o que ele tá falando. E depois você poder abrir para ele se defender. Do mesmo jeito que o treinador da coletiva de imprensa, o árbitro de um jogo, pós-jogo, ele pode sentar lá durante 5 minutos e explicar: olha, tem esse lance, esse lance, esse lance, foram os lances crassos da partida, a minha opinião foi que isso aconteceu, portanto tal. Isso aconteceu, portanto tal, pautado na regra e acabou. Beleza, tá ligado? Aí a questão da interpretação, aí é complicado. Aí é de cada um, o futebol tem disso também, sabe? O que me pega um pouco é ver choro, sabe? Choro de dirigente. O jogador na saída do campo, ele tá emocionado, né? O jogador, ele ali, putz, independentemente do time, se ele ganhou, se ele perdeu, ele tá ali carregado de emoção. O cara acabou de passar 90 minutos correndo igual um desgraçado. Então ele tá ali ofegante, tá cansado, às vezes tá bravo, às vezes tá muito feliz e fala coisas, às vezes que extrapolam. Até aí, irmão, beleza, tá ligado? Se extrapolar muito, tumulto, cara. Se não, faz parte, cara. Depois o jogador vai entender, vai rever o lance, falar, não, é isso aí mesmo, vambora, vamos pro próximo. O jogador é o que menos importa aqui. O que me pega é dirigente vir centrado e dar uma entrevista, começar a ficar dando entrevista, falando de máfia, de roubos, cacetes e não sei o quê. Porque, ó, nessa rodada já teve. O John Textor só não chorou que perdeu pro Cruzeiro porque ele tá para ser punido, expulso do futebol brasileiro, né? Então ele não se pronunciou. Mas se não teria se pronunciado. Aí, o Atlético Mineiro já reclamou o jogo inteiro. O Atlético Mineiro acha que foi roubado. O Corinthians, que jogou contra o Atlético Mineiro, também acha que foi roubado. O técnico do Corinthians acha que foi roubado. O técnico do Atlético Mineiro acha que foi roubado. O CEO da SAF do Atlético Mineiro acha que tem um complô contra o Atlético Mineiro. Aí é complicado. Aí é complicado. Os dois times acham que foram roubados no mesmo jogo. Como é que pode uma porra dessa? Como é que o árbitro rouba pros dois? Tipo assim, sabe? Não cabe essa discussão. Aí, no jogo do Flamengo, que foi outro jogo polêmico, né? O Flamengo acha que o juiz errou em vários momentos. Que, porra, não sei o que, porra, não sei o que lá. Só porque venceu o jogo, não foi a público, o Marcos Braz, ou sei lá quem for, né? Reclamar. E eu sou flamenguista, tá vendo? Eu sou Flamengo. E eu sei que se o Flamengo tivesse empatado o jogo, teria tido choro do Marcos Braz, do Landim, do não sei quem, reclamando do árbitro, por que a expulsão de não sei quem, por que o lance, por que o não sei o que lá. Só não teve porque o Flamengo venceu. E o Atlético Goianiense é idêntico. Se tivesse empatado o jogo, não ia ter aberto o bico, porque empatar com o Flamengo é bom. Se tivesse vencido o jogo, aí, irmão, a arbitragem ia ter sido perfeita. Excelente, excelente. Como perdeu o jogo, o CEO o CEO lá, o presidente, CEO não, né? Porque não é SAF. O presidente do Atlético Goianiense deu uma entrevista pro Globo Esporte falando que existe uma máfia que patrocina os times grandes do Brasil e que só porque o time dele é pequeno, não é do eixo, ou sei lá o quê. Ou eles... Ah, não, o árbitro é contra nós. Ele já entra querendo que o time grande vença. E não sei o que lá. E tem que ver isso aí. Porque o árbitro é péssimo. E porque ele quer que o time grande vença. Ele é contra o Atlético Goianiense. Irmão, com todo respeito, primeiro o seguinte. O Atlético Goianiense não é importante o suficiente para você ter um movimento contra ele. Tá? Primeiro, começa por aí. Segundo, o Atlético Goianiense foi favorecido no mesmo jogo. Teve um pênalti para cada lado. Ambos os pênaltis bizarros, né? Tipo assim, esquisitos. Tipo, pô, um cara sobe com o braço aqui, dá o cotovelo na cara do Bruno Henrique. Pra mim é pênalti porque pegou. Mas também se não desse o pênalti, valeu, segue o jogo. A verdade é essa. O outro pênalti é idêntico. O Léo Pereira perdeu a cabeça, deu um encontrão no cara dentro da área e foi pênalti. Mas se o juiz também contemporizasse e não desse o pênalti, também seguiu o jogo. Então ele deu um para cada lado, digamos assim.
Só que o Atlético Goianiense perdeu a porra do pênalti. A verdade é essa também. O Flamengo fez o gol e venceu. Aí teve uma solada na cara do Ayrton Lucas, que o jogador do Atlético Goianiense não foi expulso. Que eu não sei se o presidente do Atlético viu o lance. Se ele acha que o cara tá contra o Atlético Goianiense. Portanto, ajudou o Atlético Goianiense. Não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Então, assim, o lance da expulsão do jogador do Atlético no meio lá do jogo contra o Pedro foi para vermelho, porra. Ele era o último homem e fez a falta. Então, assim, eu não entendo qual é a reclamação. Não teve nada muito errado. Tiveram 2 pênaltis polêmicos, um para cada lado. E o resto das jogadas, para mim, foi tudo normal. Era pra ser isso aí mesmo, acabou. O futebol é assim, pô, é a porra da regra. Então, tipo, a reclamação, esse choro é muito complicado. Que foi só porque o time dele perdeu. E seria a mesma coisa se o Flamengo tivesse perdido. E isso me incomoda profundamente. Porque aí ele reclama, porque o Botafogo reclama, porque o Atlético Mineiro reclama, o Corinthians reclama, aí em outra rodada o Flamengo vai reclamar, o Palmeiras vai reclamar, quando perde jogo, o Abel Ferreira acha que o mundo é contra o Palmeiras. E aí quando, não sei quem vai jogar contra um time do eixo, perde e fala que é favorecimento. Aí, tipo assim, sabe? Aí no fundo é igual todo ano. Todos os times reclamam que estão sendo roubados. Todos os times reclamam que o outro é favorecido. Todos os times reclamam que tem um complô contra não sei quem, a favor de não sei quem. Mas não é possível que tenha a favor de todo mundo, tá ligado? Não é possível que todos roubem para todos. Tipo, e aí no final, então ninguém rouba para ninguém, né? Se todo mundo é favorecido e prejudicado ao mesmo tempo, então ninguém tem vantagem. Isso é um fato lógico também, né, das coisas. Então, eu me incomodo quando tem esse nível de reclamação sem uma proposta clara de melhoria. Ninguém nunca propõe algo para melhorar, só reclama. É um procedimento padrão. Reclama, 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 reclama. Põe em xeque a idoneidade de todos os árbitros do Brasil. E aí fala, pô, a CBF tem que ver isso aí. Pô, o Edinaldo tem que ver isso aí. Porque se o Edinaldo não fizer nada, que é o presidente da CBF, né? Aí acabou o futebol brasileiro. Aí acabou. Aí eu disse isso. Aí não sei o quê. Todos eles falam a mesma coisa. Todos é igualzinho. Nunca ouvi uma proposta de melhoria. Nem do senhor John Textor, que é um cara que fala mais veementemente que tem provas, mas também nunca disse uma solução. Nunca propôs nada. Gente, se vocês têm todo esse aparato, todo esse dinheiro envolvido, propõe uma solução. Faz uma proposta oficial, um PPT, apresenta na CBF, fala, pô, eu acho que isso aqui é legal. Ajuda. Em vez de atrapalhar, ajuda. Já passou o tempo em que reclamar ajudou. Hoje em dia todo mundo sabe, cara, é chovendo molhado, é a mesma coisa sempre. Então, assim, sabe, me incomoda isso. Isso me incomoda. Aí quarta-feira vai ter de novo, e no domingo vai ter outra vez, e aí na outra quarta não vai ter porque é Libertadores. Aí não se reclama tanto da Conmebol, porque eu acho que os dirigentes não acreditam que tem muito poder de mudança na Conmebol. Aí no outro fim de semana vai ter outra vez. E assim por diante. A verdade é essa também. E fica aqui o meu pedido, né? Que, por favor, dirigentes do clube de futebol, pessoas que realmente têm poder, jornalistas que falam muita bobagem também, alguns, outros são excelentes, mas alguns são uma quantidade de bobagem inacreditável, parece que são torcedores, dando opinião. Né? Por favor, ajudem, façam propostas, levantem o debate para que a gente consiga melhorar a nossa arbitragem. É o único jeito de dar o próximo passo para o futebol brasileiro. É conseguir melhorar a arbitragem. E os campos de futebol também. Só que essa questão do gramado a gente deixa para outro vídeo, porque esse aqui ficou longo já. Porque é um absurdo alguns gramados do Brasil, tá? É um absurdo. Mas dito isso, vídeo feito da rodada, né? Para quarta-feira, né? Então, toda rodada a gente vai fazer um vídeo que é um recap, né, da rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é um formato maneiro, traz bastante informação para vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o vídeo de amanhã.